Bom dia, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 72ª aula remota. Quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Aula de Geografia e Artes. Então, vamos começar com a nossa aulinha de arte, de Geografia. Vamos pegar o volume 3, né? No final do capítulo 2, para a gente fazer a correção da atividade de casa, tá bom? Na página 21 a 23, não foi isso, gente? Então vamos lá. Na página 21, como se expressa a influência dos povos de origem africana na cultura brasileira? E aí, por meio de elementos ligados à música, à dança, à religião e à culinária. Em que região brasileira se encontram mais frequentemente elementos africanos? E a gente sabe que em várias regiões, mas principalmente na região Nordeste, né? Cite 3 exemplos de contribuição dos povos africanos para a população brasileira. Então, entre esses exemplos, você poderia citar o samba, o maxixe, a ubanda, o acarajé, né? Que o samba é ritmo, o maxixe também, dança, né? A ubanda já é religião e o acarajé já é a parte da culinária, né, gente? Assinala instrumentos musicais de origem africana. E a gente sabe que desses instrumentos aí são o berimbau, o tambor e o atabaque. Na sua opinião, qual a importância de conhecer a origem dos africanos e afrodescendentes? Bom, cada um deu a sua opinião, só que de uma maneira geral a gente percebe o quê? Que é importante a gente conhecer a origem dos afrodescendentes que vieram aqui para o Brasil, né, gente? Porque a gente deve a eles a formação da nossa cultura, né? Afinal de contas, apesar deles terem saído das suas terras de maneira forçada, né? Para aqui chegar, tiveram que se readaptar às suas culturas, né? Sua forma de viver. E isso acabou sendo incorporado às culturas brasileiras. Também a gente tem que saber que a cultura deles contribuiu, né, para a diversidade da nossa cultura. Apesar disso, a situação marginalizada social e africana dos afrodescendentes tornou-se algo permanente aqui no Brasil. E a gente tem que combater, né, o preconceito para poder reduzir a discriminação no Brasil, né, gente? De um povo que já sofreu tanto, que a gente deve muito a eles, né? Para a formação da nossa cultura. Inclusive, o Brasil é conhecido como a terra do samba. E o samba a gente herdou de quem? Né? Dos africanos, então pronto. E aí na página 22, você tinha que fazer um desenho, né, de algum elemento cultural africano que simbolize uma herança desse povo aqui no Brasil, que você encontre no seu município. E aí muitos colocaram várias coisas, né, entre as coisas da culinária, né, mas o que ganhou mesmo foi a parte do samba, né, gente? E o tambor, muitos desenharam o tambor e falaram um pouco do samba. Entre a culinária, citaram a feijoada e a origem da feijoada, então foi muito interessante. Na página 23, nós vamos lembrar, os africanos que chegaram ao Brasil no século XVII vieram como? Então, eles vieram escravizados, não é isso? Complete as lacunas. O tráfico de escravos foi organizado por países que obtinham muito lucro com a escravização dos africanos. Os afrodescendentes compõem a maior parte da população brasileira. E os quilombos eram locais de difícil acesso onde se dirigia ex-escravos em busca de liberdade e de uma vida digna. Como eram denominadas as comunidades formadas por descendentes de africanos que viviam em quilombos? Eram os quilombolas. Julgue verdadeiro ou falso. Os africanos que chegaram ao Brasil durante o período colonial vieram de uma única parte da África. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. O estado com maior presença de afrodescendentes do Brasil é a Bahia? Sim. O samba, o carimbó, o maxixe e o maracatu são ritmos musicais de influência africana? Sim. A Umbanda e o Candomblé são religiões de matriz africana? Sim. E aí, terminada a correção, vamos para a aulinha de hoje, que é no capítulo 3, os imigrantes. E aí a gente vê as cenas aqui do imigrante olhando as nuvens, pensando na vida, né, gente? Sonhando, né? E aí a gente vai ler aqui um trecho da música Sonho Imigrante.
A terra do sonho é distante, e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo do céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal, talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro. Terei gado, terei sol. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente. E falam que que quem lá vive é maravilha de gente. Então ele veio para cá com uma perspectiva de vida bem alta, né, gente? Então depois que a gente lê a letra dessa música, a gente vai responder. Quem vivia no território agora chamado Brasil antes da chegada dos imigrantes, né? E a gente sabe que eram os índios, né? Como os imigrantes da música imaginavam a vida aqui no Brasil? Ah, gente, nossa! Eles imaginavam que aqui eles seriam fazendeiros, que eles criariam gado, viveriam cercados do mar, da natureza generosa, com temperaturas amenas, né? Nem muito quente, nem muito frio. E será que foi isso mesmo que aconteceu? E como eles imaginavam que o povo brasileiro era? Né? Eles imaginavam que era uma maravilha de gente. É isso que tem aí no texto, né, gente? E em sua opinião, por que eles achavam que nunca mais iriam voltar à terra natal? Né? E aí a gente conclui que é por causa da distância, né, gente? Entre o Brasil e os países do continente europeu, né? Que tem que atravessar o oceano, não é isso? Na página 26, os portugueses colonizadores do Brasil. Os primeiros imigrantes a adentrarem ao Brasil no século XV foram os portugueses, que aqui estabeleceram uma colônia de exploração, ou seja, um local para produzir e extrair riquezas, que era açúcar, minério, etc., e enviar os grãos à metrópole portuguesa. Assim sendo, sua influência sobre a história econômica do Brasil, sobre a cultura em geral, a religião e a culinária foi extremamente grande. O território brasileiro passou a ter, com a chegada dos portugueses, a propriedade privada, ou seja, estabeleceu-se aqui algumas pessoas que eram donas de sua terra, enquanto outras não. Com isso, obtinha-se ganhos com a produção e a venda de cultivos agrícolas e a extração de minerais. Tudo isso em grande propriedade de terra, que eram os latifúndios. Nos latifúndios foi introduzida a monocultura, ou seja, apenas um cultivo, voltado para a exportação. Houve muita resistência dos povos indígenas e dos africanos a esse modelo de organização de espaço de exploração do trabalho. A criação dos quilombos, em especial a dos palmares, revela essa resistência. Até a abolição da escravatura, em 1888, predominava nas lavouras, nas minas e nas atividades necessárias para a criação de gado, o trabalho escravo, o que aumentou ainda mais a riqueza dos fazendeiros e, consequentemente, da metrópole. A gente vê aí do lado a cana-de-açúcar, que foi os principais produtos de exportação cultivados pelos portugueses durante o período em que dominaram o território do Brasil. Mais tarde, os portugueses também estabeleceram a língua portuguesa como oficial do país, desconsiderando assim, as diversas línguas indígenas e africanas que já existiam por aqui, gente, que só deles importavam. Você já imaginou a dificuldade que era de se comunicar entre indígenas pertencentes a povos de línguas muito variadas, africanos vindos de diversas partes do continente, também com línguas diversas, e as pessoas que falavam a língua portuguesa, a comunicação era difícil, embora houvesse pouco diálogo e muita violência, mesmo assim eles não se entendiam. E aqui é o logotipo da comunidade dos países da língua portuguesa. O Brasil e outros países que foram colônia de Portugal e também têm a língua portuguesa como idioma oficial, formaram, em 1996, uma Associação Internacional de Cooperação Mútua à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e dos objetivos de promover e difundir a língua portuguesa entre seus membros e no mundo. E aí a religião católica também foi introduzida no Brasil pelos portugueses, sendo até hoje dominante, apesar de estar perdendo espaço para outras religiões, por exemplo, as evangélicas, gente? E aqui tem a vista noturna da Catedral Basílica, Santuário Nacional da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no município de Aparecida de São Paulo. É o maior templo católico do Brasil e o segundo do mundo. Na culinária, os portugueses trouxeram a tradição dos doces caseiros, o uso de especiarias, o cultivo de hortaliças, o uso de açúcar e do coco, que se mesclam com os hábitos dos indígenas e dos africanos. Alguns pratos típicos brasileiros foram adaptados dos portugueses
a feijoada, o arroz doce, a bacalhoada, entre outros. A influência portuguesa também se deu na arquitetura, construção de estilo colonial, na pintura, na literatura, na música, entre outras áreas. E só lembrando aí, gente, que a feijoada é um prato derivado da contribuição de várias culturas, tá bom? A forma de preparar guisado e a presença de alguns ingredientes como linguiça, couve, são típicos da cultura portuguesa. Já outras partes como do porco, como orelha, rabo e etc., eles foram incorporados pela condição dos africanos, né, escravizados. Na época era o que eles tinham direito a comer. Então, a página 28 e 29 você vai resolver em casa. Vamos para a 30, leitura. Outros imigrantes. Além dos portugueses, vários povos chegaram ao Brasil e contribuíram com a formação do que hoje entendemos como povo brasileiro. A entrada de imigrantes se deu principalmente após 1888, com a abolição da escravatura africana, né? Tais imigrantes vieram inicialmente para a substituição dos africanos no trabalho de lavoura. Entre eles destacaram-se os italianos e os japoneses. Uma das influências mais marcantes dos imigrantes italianos na cultura brasileira foi a da culinária, por meio dos pratos que envolvem diversos tipos de massas e molho. A influência da imigração japonesa pode ser percebida pelo número crescente de restaurante típico e pela prática religiosa como o do budismo. Outra herança desse povo pode ser percebida pelo grande número de artes marciais japonesas praticadas no Brasil, como o karatê, o jiu-jitsu e o judô. Quando esses imigrantes vieram para o Brasil a partir dos anos 1850 em diante, muitos estabeleceram-se suas moradas na porção sul do território, pois lá era pouco habitado. Naquela época, o governo fornecia terras nesses locais para que os imigrantes pudessem se estabelecer com suas famílias. Eles então cultivavam vários tipos diferentes de alimentos, que é a policultura, tanto para o consumo próprio como para abastecer os habitantes de outras partes do país. Como se organizavam da forma como faziam os países de origem, eles acabaram por isso influenciar a cultura brasileira com suas danças, canções, forma de vestir e construir suas casas, que são a arquitetura, assim como na culinária, como pratos e refeições típicos de seus lugares de origem. Também vieram para o Brasil os poloneses, os alemães, os coreanos, os chineses, os sírios, os libaneses, os judeus, que buscavam trabalho de melhores condições de vida. Muitos deles foram trabalhar no campo e tempos depois na cidade. Atualmente o Brasil também recebe muitos imigrantes de outros países da América do Sul, como argentinos, bolivianos, venezuelanos e paraguaios. E a gente vê aqui, gente, uma vila alemã tradicional no município de Blumenau, Santa Catarina, fundada em 1850. Esses foram os municípios criados pelos imigrantes alemães que ocuparam a região sul do Brasil no século XIX. Olha aí que lindo! A região sul do Brasil possui clima, vegetação e relevo muito parecido com os de algumas regiões da Europa. Assim como na terra natal, os imigrantes alemães também construíram casas que se adaptavam ao frio e à ocorrência de neves no inverno, com telhados em forma de triângulos. Pronto, aí você vai fazer em casa, página 32 e 33. Vamos pegar agora o nosso livrinho de artes, capítulo 3. Fotografia, recortes do mundo. Para iniciar, a gente está vendo aí o menino fotografando o que ele está visualizando, né, gente? E aí, observe a ilustração. Você já experimentou fotografar o que vê no mundo? O que você gosta ou gostaria de fotografar? Você já apreciou fotografias produzidas por um fotógrafo profissional? Qual o nome desse fotógrafo? Então, tudo isso aqui é pessoal, tá, gente? Vamos para a página 20, a fotografia e o olhar. A fotografia revela a maneira como olhamos o mundo, pois cada um de nós tem um jeito único de perceber e observar as coisas. Por meio da fotografia, podemos mostrar para outras pessoas como enxergamos a vida. Você sabia que a fotografia não foi criada por uma única pessoa, mas é fruto de pesquisas, invenções e experiências que tiveram início muitos anos antes da primeira impressão fotográfica? Em 1826, o inventor francês Joseph Nicéphore Niepce conseguiu fazer a primeira impressão fotógrafa, que hoje a fotografia se popularizou por meio de máquinas digitais e dos celulares, né?
tornando-se uma forma de registro usado por milhões de pessoas pelo mundo todo. E por meio da fotografia podemos experimentar formas diferentes de olhar para nós mesmos, para o outro e para o mundo. Observe como o fotógrafo buscou um ângulo diferente para olhar a cidade de Hong Kong. A fotografia nos possibilita investigar as coisas, buscando maneiras diferentes de observá-las. Olha aí como é que ele fotografou. Então é isso. Acervo de fotografias. O Instituto Moreira Salles é uma instituição cultural brasileira que tem um grande e importante acervo de fotografias. Então você, com a família, pode visitar o site e pesquisar o acervo online, pelo endereço eletrônico que está aqui na página 20. Aí na página 21 você vai fazer o arte em casa. Fazendo arte a gente não vai fazer, infelizmente, gente, que a gente tinha que fazer na escola e a gente está impossibilitado, né, de ir para a escola. Então, vamos fazer o arte em casa e de uma maneira diferente. Você vai tirar 3 fotos de ângulos diferentes da sua casa para postar na próxima aulinha, tá bom? Só isso mesmo. Então a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula remota, se Deus quiser.